Gente, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Hoje eu senti o desejo de contar o meu testemunho. Eu comecei a frequentar uma casa de oração quando eu tinha 16 anos. A partir daí eu comecei a frequentar uma igreja evangélica. E eu já tinha feito um voto com Deus de que, dizendo que eu ia cuidar de pessoas, quando eu tinha uns 12 anos, né, quase praticamente 13 anos de idade. E eu acredito que à medida, né, que eu fui deixando de fazer algumas coisas que não tinham nada a ver com o evangelho ou com a minha vida, né, com a vida cristã, Deus foi me conduzindo, de acordo com aquilo que foi gerado no meu coração, e com o sentimento que eu tinha de cuidar de pessoas, né, que diz respeito a cuidar de pessoas. À medida que eu fui me envolvendo, né, com a igreja evangélica, eu comecei a fazer alguns trabalhos e a participar, né, de algumas ações que são feitas nas denominações. Mas ao longo dos anos eu fui percebendo que não era bem aquilo que Deus queria que eu fizesse. Quando eu cheguei na rede social, no ano de 2014, eu estava disposta a cuidar da minha vida particular. Eu queria um trabalho flexível, eu queria trabalhar em casa, eu queria fazer um curso online, eu concluí o curso porque eu estava trabalhando numa área imobiliária e eu precisava concluir o curso para poder ter pelo menos o meu escritório em casa. E foi isso que eu fiz. Quando eu comecei a acessar a rede social, eu não tinha nenhuma pretensão, porque eu tinha saído de uma empresa e o gerente desta empresa tinha me convidado para participar deste grupo, né, do Google. Só que eu não conhecia a rede social. E à medida que eu comecei a publicar alguns louvores evangélicos, eles começaram a viralizar, porque faziam parte do YouTube. E algumas pessoas começaram a se aproximar do meu perfil para especular, mas elas não comentaram nada a respeito do que estava acontecendo. Hoje eu estou ciente que foi por causa da repercussão na rede social. E eu também estou ciente de que foi criada uma modalidade no banco Inter que diz respeito à moeda digital. Mas na época eu não tinha esse conhecimento. No ano de 2015 eu comecei a publicar mensagens na rede social que tem como respaldo a palavra de Deus. Mas no final do primeiro semestre de 2015, teve uma pane no meu sistema lá do computador e eu perdi tudo que eu tinha, inclusive as mensagens que eu comecei a escrever e que eu tinha a intenção de publicá-las. No ano de 2016 foi um ano intenso de perseguição. Foi neste ano que eu ouvi falar sobre pitbull, mas eu não sabia que era um animal de duas patas, irracional. Foi o ano de eleição municipal no Rio de Janeiro. Foi o ano em que o business, né, o senhor governador João Dória, se candidatou à prefeitura de São Paulo e que começou a fazer vídeos e divulgá-los na rede social porque ele estava fazendo a propaganda dele, né? Foi o ano também em que as pessoas começaram a me criticar, me classificando lá e disseminando que eu fazia parte da quadrilha da Nigéria. E também foi o ano que as pessoas começaram a me tratar como se eu fosse um robô. E eu comecei a ser submetida a alguns testes na rede social toda vez que eu acessava o Google, o Gmail, né, lá do Google. Neste ano de 2016 eu também fiz uma conta no Twitter porque eu comecei a receber algumas mensagens sobre a vida do padre, sobre os trabalhos do padre Fábio.
Eu não sei em qual momento que o senhor Trump chegou e em qual momento que a família dele se aproximou. Mas estou ciente de que no ano de 2016, se eu não me engano, 2017, também foi um ano de reeleição nos Estados Unidos, né, que teve muita repercussão. Quando eu comecei a acessar a rede social, o presidente da época era Obama. E à medida, né, que a repercussão começou a ocorrer na rede social e as pessoas se omitiram, começou a ocorrer também os sinais, começaram a ocorrer os sinais porque Deus começou a agir e as pessoas começaram, né, à medida que Deus ia agindo e começavam a aparecer os sinais, as pessoas começaram a agir contra a minha vida. Eu sei que quando eu comecei a publicar mensagens no segundo semestre de 2015, eu publiquei a bandeira do Brasil, né? Porque eu tinha certeza de que Deus ia fazer alguma coisa pelo país, só não sabia o que. E eu coloquei o versículo que foi dito a Pedro, e foi Jesus quem falou, que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja do Deus vivo. E eu também coloquei um versículo que fala sobre a justiça do Senhor, que foi dito por Amós, quando ele foi chamado para profetizar o povo de Judá. E que fala justamente sobre a questão social e sobre justiça. Eu sei que enquanto eu me empenhava para publicar mensagens a respeito do Evangelho, os grupos que foram formando, né, de direita, e os grupos religiosos, os grupos de esquerda e todos os grupos que foram aparecendo, que chegaram à rede social e começaram a criar os movimentos, né, os grupos que começaram a criar alguns movimentos dentro e fora da rede, eles começaram a se apropriar daquilo que estava sendo gerado pela minha vida e passaram a agir contra a minha vida. Porque aqui no Brasil, eu acho que era a Dilma ainda, que fazia parte da presidência, e os investidores começaram a observar o país e começaram a se aproximar, né, do Brasil. Enquanto isso, os críticos de plantão, que foram formados nas denominações, começaram a criticar o que eu publicava para me perseguir. Surgiu até né, para falar sobre predestinação, porque eles começaram a agir dessa forma. Começaram a questionar várias coisas para as pessoas, né, se voltarem contra a minha vida e criticarem e também agirem contra a minha vida do jeito que eles estavam agindo. Foi por este motivo que eu comecei a fazer alguns comentários na rede social. E à medida que eu fui fazendo os comentários, foram surgindo outras pessoas. E isso começou a influenciar de maneira que foram surgindo, né? Os YouTubes da vida que passaram a falar sobre tudo, comentar sobre tudo. E outras pessoas que passaram a comentar também sobre as publicações que faziam e tudo que aparecia no noticiário. No ano de 2017, esse grupo, né, que foi formado aí de direita, com o nome de Bolsonaro, resolveu se aproximar do meu perfil no Instagram. Mas este grupo se aproximou por meio do Harold de Oliveira e o pessoal da MK, porque foi a gravadora que se destacou por causa dos louvores que eu publicava no meu perfil da rede social do Google Plus. Enquanto
tudo isso acontecia e ocorria a repercussão, esse grupo do gospel, dos charlatões do evangelho, sei lá o que apareceu na rede social, resolveu justamente criticar tudo que eu fazia, porque a empresa do Google resolveu omitir os acessos que eram feitos no meu perfil, tanto no perfil como no o que era compartilhado e as visualizações que eram feitas nas minhas publicações, porque o grupo resolveu me boicotar, né, e disseminar várias coisas para as pessoas poderem acreditar naquilo que eles estavam dizendo, para eu não ter seguidores, para eu não ter números, né, de acessos ao meu perfil e para as pessoas não marcarem, né, com likes o que eu publicava. Eu não estava ciente do que estava acontecendo, mas eu percebi que à medida que eu publicava mensagens na rede, surgiam, né, alguns comentários. Inclusive surgiu o comentário de que eu não escrevi o que eu publicava, porque à medida que foi ficando rentável para quem tinha acesso, as pessoas começaram a usar os seus próprios meios ilícitos para terem acesso antes que as mensagens chegassem à rede. E eles acessavam os meus dispositivos, tanto celular como computador. No ano de 2017 começou, né, a perseguição ao dispositivo, porque ele foi bloqueado no mês de abril. E a partir daí bloquearam os 4 aparelhos. No ano de 2017, eu tentei fazer uma reclamação na polícia para verificarem o que estava acontecendo. Como todos podem ver, eu publiquei aqui também na rede social as reclamações que eu fiz, as queixas que eu registrei no Ministério Público e no Ministério lá da Mulher, e que foram rejeitadas. Hoje eu consigo observar e compreender completamente o que estava acontecendo, porque à medida que as pessoas foram agindo contra a minha vida, eu fui procurando compreender, né, o porquê da atitude destas. Eu tive aqui no Instagram um convite para sair da rede social. E as pessoas queriam fazer isso por meio de recurso financeiro, né? Queriam que eu saísse da rede social e parasse de participar durante 2 meses. Aí depois eu fiquei sabendo, né, que já tinha um grupo formado e que este grupo já estava com a intenção de dizer que eles que movimentavam a rede social por meio do que eles faziam. Eu também fiquei ciente de que esse grupo de Santa Catarina, né, deve fazer parte daquele povo lá da Universal, do bispo, que batizou o Messias. Né, o Messias que eles criaram justamente para dizer que toda a repercussão que tem ocorrido na rede social foi por meio deste. E tudo que tem ocorrido no Brasil e fora do Brasil foi por meio deste. Eu também observei que desde que começou a repercussão na rede social, os investidores começaram a chegar ao Brasil e que muitas empresas foram abertas por causa disso. Muitas ideias foram extraídas daquilo que eu publiquei na rede social. Então foi por isso que estes que quiseram agir de maneira ilícita e que agiram na malandragem, tentaram convencer as pessoas que não conheciam, não acompanharam o que aconteceu desde o início do meu acesso à rede social, tivessem um conhecimento da verdade.
Eu também fiquei ciente de que durante esse período a China investiu, né, em vídeos, porque eles fizeram assim, um trabalho com o Google para gerar alguns aplicativos, e também teve um criador de jogos que também deve ter trabalhado com o Google e com a Apple para poder gerar esses aplicativos. O que eu percebi é que as pessoas tentaram me derrubar, tentaram me prejudicar, porque elas não queriam que eu tivesse conhecimento do que estava acontecendo, e elas quiseram se apropriar, como fizeram desde o início, de tudo aquilo que eu publico na rede, porque ficou bom para todo mundo. Todo mundo, né, passou a ter acesso àquilo que eu publico na rede, e os mais ousados, espertos, resolveram invadir o meu dispositivo para ter acesso, né, a tudo aquilo que eu escrevo antes que eu publicasse na rede. Por causa da repercussão e por causa da ousadia, né, do seu Mark Zuckerberg, que começou a utilizar tudo aquilo que foi gerado na rede do Google Plus, né, que é a rede social, a empresa Google entrou numa briga judicial porque ele começou a utilizar as ideias, inclusive de publicidade e outras que ele se apropriou, né, sem que eu tivesse conhecimento, sem que a empresa também, Google, tivesse conhecimento. Mas as redes sociais viraram o principal meio de informação, né, de notícia, de informação, de propaganda e de tudo aquilo que eles puderam criar ao longo desses anos, porque por causa da repercussão. E estas empresas começaram a brigar entre elas, só que elas me excluíram. E o senhor Mark Zuckerberg foi mais ousado, porque à medida que ele foi brigando com as empresas e criando, né, essa guerra judicial, não sei se ele agiu desta forma, porque ele queria se beneficiar sozinho, né? Porque ele passou a informar que eu era um robô. Ele passou a informar, assim, eu não sei se diretamente, mas ele passou o que ele fez ficou explícito de que a intenção dele era mostrar às pessoas de que tinha criado um robô. E o senhor Elon Musk, né, que foi ousado também com a história do chip. Enquanto isso, outros, né, que estão envolvidos se mantiveram, né, de maneira, se omitiram, né, e só apareceram assim em alguns momentos estratégicos. Talvez algumas pessoas não estejam cientes de que alguns processos foram movidos contra o seu Mark Zuckerberg, porque as pessoas, né, eu acho que as empresas se sentiram lesadas por causa da atitude dele. E enquanto isso, né, porque ficou bom para todo mundo se apropriar daquilo que é gerado pela minha vida, ele se beneficiou, porque a intenção dele é de movimentar a rede social e de ter, né, seguidores e de poder usufruir da publicidade, né, que tem sido gerada na rede social dele. Ele tem se beneficiado com isso, ou se beneficiou durante esse período que ele me transformou num robô, né? E que ele pôde burlar, eu acho que a justiça, com essa desculpa que ele inventou,
e que ele teve o apoio aqui no Brasil desse grupo, né, de empresários de esquerda, de direita, de todos aqueles que se interessaram em ficar disparando mensagem na rede social para ganhar acho que até 20 mil, né, de acordo com o que a Joyce Hasselman falou na CPI, porque o grupo enriqueceu usufruindo das minhas ideias e me tratando como um robô e influenciando todo mundo que eles quiseram influenciar contra a minha vida, para as pessoas agirem e me tratarem como se eu fosse alguma mau caráter que estivesse até atrás do padre, né, por causa de dinheiro. É importante deixar explícito que eu não acompanho a vida de ninguém. Como eu falei desde o início, eu comecei a seguir o padre no Instagram no ano de 2017, depois que ele lançou a biografia. Antes disso, no ano de 2016, eu fiz um Twitter e comecei a seguir algumas pessoas no Twitter. Mas em todas essas redes eu fui boicotada, justamente porque as pessoas que passaram a usufruir, extrair tudo que elas queriam, né? Tudo que elas puderam das mensagens que eu publicava na rede, agiram justamente para as pessoas que não convivem comigo acharem que estavam lidando justamente com um robô. Quanto ao Google e a China, eu acho que foi por este motivo que a China resolveu investir tanto, né, nas eleições dos Estados Unidos para manter o atual presidente. Porque à medida que houve a repercussão e eles começaram a usar, né, estas empresas começaram a investir em tudo aquilo que eu desejei para a minha vida, é, inclusive, né, trabalhar em casa, e eles começaram a investir em aplicativos, eles tinham que manter, né, aquilo que eles criaram, que foi justamente a mentira de tentar envolver a China do jeito que eles pagaram, ou Japão ou China, não sei, que investiram no Google para me tirar, né, da rede social, porque todos estes que resolveram usufruir das minhas ideias conseguiram obter um retorno financeiro considerável e eles precisavam agir contra a minha vida e investir nas empresas justamente para obterem o apoio que eles precisavam para se apropriarem das ideias. Da mesma forma que aqui no Brasil surgiram os plágios. E foi por causa disso, né, que muitos se uniram para manter a farsa do grupo Bolsonaro e para todo mundo agir contra a minha vida, porque né, eles já tinham começado a fazer isso no ano de 2016 ou antes, não sei, mas os empresários, né, que começaram a fazer parte da política e que sempre fizeram, na verdade, parte da política, resolveram se unir, porque com o surgimento, né, e com o avanço da tecnologia, muitas pessoas resolveram investir no trabalho na internet e começaram a obter retornos bilionários. E é por isso que a China investiu tanto, né, no coronavírus, porque o PSDB, que é um partido socialista, e que trabalha para isso, né, os socialistas eles têm que enriquecer e o povo tem que se tornar escravo. Eles investiram muito, né, nessa história de coronavírus, porque eles precisam manter o povo na miséria e eles precisam enriquecer. Então essa história que eles foram criando aí a respeito de enfermidade do coronavírus foi justamente para poder fazer o povo acreditar, né,
que nós estamos em crise financeira, que nós não temos, né, trabalho nem recurso, porque todos eles passaram a trabalhar em casa e todos eles passaram a investir, porque eles têm recurso para isso. E o povo, né, que não tem nem conhecimento nem recurso, fica dependendo do governo. Eu sei que eu cheguei à rede social sem nenhuma intenção. Mas muitos chamaram de sonho aquilo que Deus tinha gerado no meu coração. E eu não sei em qual momento que o seu Trump chegou, em qual momento que a família do seu Trump começou a agir para me favorecer. E outras pessoas surgiram, né, para me ajudar, né, naquilo que eles chamaram de sonho. Mas eu sei que foram surgindo muitos investimentos para o país. E esse grupo que surgiu na política e que começou a agir na rede social tentou me tirar, né, da jogada, como eu falei, porque o seu Trump resolveu investir na minha vida e muitos chamaram de prova. Mas apareceram aqueles, né, da mesma família que resolveram me tirar de jogada porque eles não queriam que eu tivesse nenhum tipo de relacionamento com a família. Porque eles tomaram uma série de atitudes para me impedir de ter o conhecimento e agiram de várias maneiras para atrapalhar, né, o meu progresso, inclusive com o grupo Direita Segue Direita, mas como eu falei, né, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Aqueles que me criticaram desde o início e zombaram de tudo que eu estava falando, em relação ao que Deus ia fazer, em relação ao meu sentimento, em relação às pessoas e a cuidar de pessoas, hoje estão envergonhados. E aqueles que se aproximaram de mim para me derrubar, porque zombaram, né, de tudo que eu estava falando, mas à medida que eles foram vendo o resultado, eles resolveram agir porque quiseram colher aquilo que eles nunca plantaram. Também, né, também ficaram envergonhados, porque a mentira não prevalece. Hoje eu acordei pensando no seguinte, Josué e Caleb, né, dos 12 espias que foram ver a terra prometida, apenas Josué e Caleb, né, que eram os dois que tinham um sentimento diferente, observaram o lado bom da terra, né, que Deus estava dando a eles. Às vezes a gente lida com pessoas, né, que criticam tudo aquilo que a gente fala. A gente lida com pessoas que não acreditam e não têm uma fé suficiente para enxergar tudo aquilo que Deus é capaz de fazer por intermédio das nossas vidas. Eu não cheguei à rede porque eu queria aparecer e queria fazer algo que pudesse mudar o Brasil e o mundo. Eu cheguei à rede social por acaso. E foi por intermédio daquilo que Deus tinha gerado no meu coração que Ele mesmo tomou as providências necessárias e colocou também as pessoas que precisavam fazer, tornar real o sonho que nasceu no coração dele. E as pessoas que agiram contra a minha vida para me tratarem como um mau caráter e para unir os iguais que resolveram agir contra a minha vida porque quiseram se beneficiar daquilo que eles nunca se esforçaram, né? E nunca
tiveram a capacidade, né, de conquistar algo pelos próprios méritos, habilidades, pelo, pelo, pelo estudo, né, e conhecimento, sabe? Ficaram envergonhados, né? Passaram vergonha, porque estas pessoas julgam os outros por causa da aparência. Em alguns momentos é necessário que a pessoa seja humilde, para reconhecer, né, a capacidade dos outros. Eu acho que foram criados, ou foi criado, um, é, um cargo de céu, né, que é o executivo da empresa, porque, se eu não me engano, estas mesmas empresas que tentaram se omitir e que se uniram, né, para favorecer a estes que quiseram agir contra a minha vida, perderam as suas empresas para o meu trabalho. E hoje eu agradeço a Deus, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, e Ele também exalta, né, os humildes e abate o soberbo. Aqueles, né, que acharam que eram alguma coisa e que podiam agir contra a minha vida porque estavam numa posição superior, tinha recurso financeiro, influência, né, pelo visto estão envergonhados. E aqueles que tentaram tomar o meu lugar e roubar, né, tudo aquilo que Deus sonhou para a minha vida e resolveu me proporcionar, também estão envergonhados. Eu agradeço a Deus porque Ele tem me dado força, sabedoria, discernimento, e é por isso que hoje eu estou aqui contando o meu testemunho, né, com muita alegria. E aproveito, né, este dia 1º de abril para desmascarar os mentirosos e para falar mais uma vez em nome de Deus e para agradecer também a todas as pessoas que estiveram, né, ao meu lado me ajudando, porque Deus é sensacional e maravilhoso, e ai de mim se não fosse Ele. O Brasil não é uma África, mas quem dera se ele pudesse, né, se tornar uma África. E o Brasil também não está quebrado, porque quem está tentando quebrar o Brasil ou mentir para o Brasil são os corruptos mentirosos que resolveram fazer isso na minha vida, agindo pelos próprios meios para influenciar as pessoas que não me conheciam e que não sabiam, não tinham a menor noção do que Deus estava fazendo e do que Ele é capaz de fazer pela vida daqueles que creem nele. Eu agradeço a Deus por tudo e peço que Deus proteja o Brasil, que Deus abençoe o Brasil, que Deus continue fazendo tudo aquilo que Ele deseja, que as pessoas sejam libertas, transformadas, curadas, que em nome de Jesus muitas coisas sejam feitas aqui neste país e que as pessoas que agiram contra a vida do povo sejam sim punidas pelo Senhor, que estejam nas mãos do Senhor e que elas possam colher, né, tudo aquilo que elas desejaram de ruim para as pessoas de bem, e tudo aquilo que elas fizeram, né, de ruim as pessoas de bem, que elas possam experimentar, né, do mesmo, porque porque tudo que elas fizeram tudo que elas fizeram foi com a intenção de roubar e de impedir que Deus pudesse cumprir na vida do seu povo aquilo que Ele desejou no coração dele. Que Deus nos proteja, né? Que Deus nos proteja
nos abençoe e nos livre de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Ó, beijos de luz.